para começar aqui, né, a abertura da bancada, a gente tem feito essas aberturas sempre com aquecimento. A ideia é que a gente fazer um aquecimento no tema, né? Eu sei, assim, muitas pessoas, como eu falei, né, já vem ouvindo falar, lendo sobre, né? Tá bem em voga na mídia o tema, mas a ideia é a gente fazer o aquecimento aqui e levar, né, as pessoas que não têm nenhum tipo de mergulho, nenhum tipo de pesquisa, não entendem, vamos dizer assim, a base do que é IA generativa, para o nosso foco ali, que é o LLM e NLP, de uma forma bem didática, tá? Lógico, tem um trajeto mais denso ali de conhecimento que cada um querendo explorar, eu acho válido também, tá? Mas a ideia aqui é a gente fazer esse aquecimento e levar logo para o nosso foco de exploração. Então, de forma bem direta, assim, né, o que é IA generativa, né? O que é Generative AI? Ela é basicamente uma ferramenta de tecnologia. E aí, é só para provocar um pouco vocês, né? Como um martelo ou uma bicicleta é uma tecnologia que o ser humano fez, é uma ferramenta que o ser humano construiu, né? E o ser humano, ele é o animal que melhor constrói ferramentas. Se a gente fizer um contraponto assim, né, a bicicleta, só pelo fato de ser uma bicicleta, ela torna o homem o animal com melhor mobilidade entre todos os outros animais, né? Sem a bicicleta, não é o homem o animal que tem a melhor mobilidade entre todos os animais. Então percebe que uma ferramenta, ela consegue potencializar, né, a vida, né, a capacidade do ser humano. E o objetivo do ser humano aí, ao construir ferramentas, é sempre de nos tornarmos melhores, aumentarmos nossa capacidade. E se a gente usar aí o exemplo da bicicleta, né? Se a gente consegue se movimentar mais rápido com a bicicleta do que todos os outros animais, o que é que essa nova ferramenta aí, que é generativa, o que é que ela vai permitir que a gente faça de melhor? Essa é a provocação aí para vocês, tá? Mas de uma forma mais, vamos dizer assim, menos filosófica, né? Mais na prática aqui, o que é Generative AI? Generative AI, ela é uma inteligência artificial, né, que é basicamente um programa de computador, um software, que tem a capacidade de criar novos conteúdos, né, conteúdos teoricamente novos, né, e originais, né, e aí de diversas formas, né, como por exemplo textos, imagens, músicas, vídeos, modelos 3D, né. Só que isso aí eu acho que é chover no molhado, né, e a generativa, o próprio nome já está dizendo, é gerar conteúdo novo, né, mas para não ficar chovendo no molhado, só diferenciar um pouco aí o que é IA generativa e o que é IA descritiva, que é a IA que veio antes da generativa, né? A IA descritiva, ela é uma IA que basicamente classifica, identifica ou prevê ali com base nos dados existentes um objetivo, né, comum. Então, com base na entrada, ela vai prever uma saída. A IA descritiva, ela é puramente isso. A IA generativa, não. Ela vai fazer isso de criar conteúdo, algo, né, novo e único, baseado nos padrões aprendidos, né? Ela não vai usar simplesmente uma relação ali, o que ela tinha conhecimento de dados e para essa nova entrada, qual o dado que ela espera, né? Ela pode gerar uma nova saída, independente, né, do conjunto de dados ali, com base nos padrões que ela aprendeu. E aí, todas as duas abordagens, né, tanto a IA descritiva quanto a IA generativa, elas têm aplicações valiosas e que são complementares aí no campo da utilização da IA, né? Desde automação, análise de dados até arte e ciência. Mas tem, tipo assim, essa questão de gerar novos conteúdos, né? Remonta sempre às discussões lá antigas, né? Tem, desde aquela época dos Jetsons, né? Tinha muito isso. E assim, fala-se em inteligência artificial desde a década de 50 e 60. Então, vamos entender um pouco a evolução da IA generativa até o que ela é hoje, e com foco nas tecnologias que fizeram ela se desenvolver a ponto de se tornar o que ela é hoje, né? É assim, e a inteligência artificial já existe desde 50 e 60, mas os avanços que tornaram a IA generativa, os avanços significativos, né, que começaram ali na década de 80, eles começaram com o desenvolvimento de redes neurais, principalmente as redes neurais convolucionais, que elas foram um marco, né, para o processamento de imagens, e isso permitiu que esse tipo de computador, né, esse tipo de software de computador, eles vissem, interpretassem visualizações de uma maneira muito mais eficaz que antes, né? Então, entender o que é que tem na imagem e identificar, né, interpretar aquela imagem foi muito avançou bastante aí com a questão das redes neurais convolucionais. E aí, entre outros avanços, houve ali em 2014
na introdução das redes neurais generativas adversárias, né? Que são as GANs, né? Essas redes, elas representam um ponto de virada na IA generativa. E aí, pelo simples fato de que eles botaram duas IAs, uma para validar o que a outra fazia, né? Então, era um IA gerando e a outra IA, que era a tal adversária, validando o que essa primeira tinha gerado. E com isso, eles automatizaram, né, a questão da geração de conteúdo. Eu gerei um conteúdo, esse conteúdo é válido? Não, gera outro, né? Gerei um conteúdo, esse é válido? É, então, retroalimenta o sistema. Essa questão das redes neurais adversárias, as generativas adversárias, elas permitiram uma evolução muito, muito substancial aí nessa questão da generativa. E ali, por volta de 2017, surgiu ali os modelos Transformers. E não são aqueles Transformers lá dos Autobots, aqueles do filme, não, tá? Apesar de o nome ser igual, esses Transformers, eles são basicamente uma arquitetura de rede neural, né? Uma forma de você montar essas redes neurais com foco na atenção, né? Então, por isso surgiu esse paper aí, né? Attention is all you need, né? Atenção é tudo que você precisa. Eu vou até colocar esse paper, né? A gente encontrou ele aqui. Vou colocar o link dele aqui no grupo, só para caso vocês tenham curiosidade de dar uma lida, tá? É um paper bem pequeno, 15 páginas, e apesar do ano, ele tem as informações bem interessantes ali que falam sobre como funciona, né, essa arquitetura de rede neural. Olha só, eles para cá novamente. Beleza. E aí, nesse caso das redes neurais, dos modelos Transformers, né, eles mudaram o cenário da programação, do processamento de linguagem natural, desculpa, do NLP, né, porque eles foram a base para todos esses avanços recentes que a gente vive agora em IA generativa, especialmente nesses modelos de linguagem, né? E aí, desde a criação ali dos Transformers até hoje, né, coloquei ali como 2023, mas esses avanços, né, foram 2018, 2019, 2020, foram avanços substanciais nessas tecnologias, permitiram esse desenvolvimento, né, permitiu esses avanços de forma que surgiu o GPT, que é uma forma de transformer, né, o Generative Pre-trained Transformer, é um tipo de algoritmo com base nessa arquitetura de modelos transformers. E surgiu também o BERT, né, que é o Bidirectional Encoder Representations for Transformers. O BERT ele é a base do BARD, lá no Google. O BERT foi criado pelo Google, GPT, ChatGPT, não precisa dizer mais tanta coisa, né? Então, em 2017, até o ano passado, o GPT surgiu, GPT 1, 2, 3, 4, está se falando muito agora no 5, né, que está por surgir, né, depois do quatro tem o GPT-5 aí por surgir, que a tendência é que você tenha muito mais poder de processamento que o 4, que já é absurdo, e aí a gente espera para ver o que é que vai surgir aí de 2024 para frente, né, mas esses avanços, né, nessas redes neurais, desde as convolucionais, lá em 80, passando por essas adversárias ali em 2014, a própria questão dos modelos Transformers e o desenvolvimento desses modelos com base nos Transformers trouxeram a gente para a IA generativa que a gente tem hoje, né? Essa IA que a gente acessa, tanto é discutida, tanto é falada por aí, né? Inclusive, é o que traz a gente até essa bancada. E assim, durante todo esse período que a gente trouxe aqui, né, dessa de evolução, desde 1980 até agora, a gente teve avanços significativos também em uma coisa, né, chamada machine learning, aprendizado de máquina, né, em português, que ela foi avançando, né, em paralelo e em conjunto com todos esses outros avanços, e o machine learning permitiu que a IA tivesse onde ela está hoje, né? Mas quando a gente fala de machine learning, normalmente vem à cabeça assim, poxa, aprendizado de máquina, é a máquina ali aprendendo, eu digo que ela tem que aprender, ela aprende, né? Mas machine learning ele tem diversas vertentes, né? E aí para deixar bem claro, né, onde está a IA generativa que a gente está falando hoje, nesse cenário de IA como um todo, né? IA já vem lá de 1950. IA hoje, onde é que está esse modelo de IA que a gente fala de transformers dentro do machine learning, né? Se a gente colocar ali inteligência artificial como um grande conjunto, o aprendizado de máquina, o machine learning, ele é um subconjunto, certo? Tem outras IAs que não são via machine learning.
Dentro de Machine Learning, a gente tem três formas de aprendizado. Aprendizado por reforço, o Reinforcement Learning, aprendizado supervisionado, que é um aprendizado onde uma pessoa, um ser humano ou um outro software supervisiona o aprendizado que está sendo feito pela IA, e o aprendizado não supervisionado, que é realmente sem supervisão. Aí pode ser um IA treinando outra IA, mas sem nenhuma supervisão humana, né? Essas três formas de aprendizado, por reforço, supervisionado e não supervisionado, elas juntas, elas constituem o Deep Learning, que é um outro tipo de aprendizado, que se chama aprendizado profundo, né, como a gente trouxe aqui. Dentro do Deep Learning, existem redes neurais convolucionais, existem redes variantes, existem diversos tipos de redes, e meio que tangenciando todas essas que estão ali, está o modelo Transformers, que eu falei anteriormente, aquele modelo, né, que não é Autobots, mas é IA, ele está aqui no Deep Learning, ou seja, aprendizado profundo dentro do aprendizado de máquina e inteligência artificial. E ele, o modelo Transformer, ele utiliza dessas três técnicas, né, três formas de aprendizado de máquina: reforço, supervisionado e não supervisionado. E beleza, mas, Max, você está falando muito de IA, aprendizado de máquina, né? Mas vamos voltar um pouco para aquele tema, né? A gente tem falado muito de NLP, né? Aqui desde o começo, e LLM. Mas o que seria NLP, né? NLP é um velho conhecido aqui, acho que é Evandro, já ouviu falar bastante, outras pessoas aqui também já ouviram falar bastante do que é NLP, né? Da mesma forma, não quero chover no molhado, mas é um conceito que vem sendo utilizado, desde que ele surgiu. NLP é basicamente o processamento de linguagem natural, é uma área da IA onde uma pessoa consegue interagir com o computador e vice-versa, utilizando uma linguagem natural, né? A linguagem falada, a linguagem que os humanos utilizam. Basicamente, uma interação homem-máquina por meio da linguagem humana, né? E o objetivo principal do NLP é que os computadores entendam, interpretem e gerem, de alguma forma, uma comunicação semelhante à que a gente faz, com outras pessoas. Beleza, NLP está bem claro, é uma coisa que já existe, né, como a gente falou aqui há algum tempo, os chatbots, né, estão aí a rodo, né, sendo utilizados, eles utilizam desse tipo de tecnologia, processamento de linguagem natural. Mas o que é que tem diferente do processamento de linguagem natural? Aí onde entram os LLMs, né? Os Large Language Models, modelos de linguagem em larga escala. Eles são modelos de aprendizado profundo, né? Com base naqueles transformers, que são pré-treinados com grandes quantidades de dados. Aí por quê? Você pergunta assim, poxa, Max, mas por que esse aprendizado com grandes quantidades de máquinas, ele já não era feito antes, né? Por que que precisou surgir um LLM, um transformer? É porque basicamente o treinamento, no caso do modelo Transformer, ele é muito mais rápido do que um treinamento via machine learning por reforço, ou supervisionado ou não supervisionado. O modelo Transformer, ele permite que a gente gere resultados melhores em menos tempo de treinamento, né? Então, você submete o modelo a uma calemaço de dados, muitos dados mesmo, e ele consegue treinar todos aqueles dados em menos tempo e obter resultados melhores. Então, é um modelo bem eficiente em relação aos outros que existiam anteriormente. Mas, beleza, LLM é um modelo bacana, que consegue tratar muitos dados, NLP é aquilo de você processar a linguagem natural, mas como é que LLM potencializa NLP, né? Aí eu acho que é a grande pergunta, né? De diversas formas. O LLM, entre outras coisas, né, ele ampliou o escopo de aplicações do NLP. O NLP, como ele era conhecido antes do LLM, ele era estático, né, de certa forma. A forma que a gente interagia com o NLP era: eu espero que você entenda isso e eu espero que você responda isso, né? Então era muito mais engessado a utilização do NLP. Com o LLM, a gente tem aplicações, por exemplo, para tradução automática, e aí a gente vê tecnologia, né? Tem o próprio celular da Samsung agora, que você fala em uma língua, a pessoa do outro lado já escuta em outra, e a comunicação é totalmente síncrona, em tempo real, pessoas falando em línguas diferentes, né? Então, essa tradução automática é uma das ampliações, né, que foi gerada aí para o NLP com base no LLM. A própria questão de sumarização automática de textos, né, muito mais rápido, muito mais automático, você fazer resumos de textos, artigos, livros,
relatórios. A gente tem conversado muito com a equipe do TJ, né, o time do TJ sobre sumarização de processos, né? Tem diversas outras aplicações quando a gente fala de sumarização automática de texto. A própria geração de perguntas e respostas, né? A IA generativa ela trouxe um quê de você poder falar com qualquer arquivo ou documento, né? Então, você consegue perguntar para o documento fazer questionários para que você entenda melhor o conceito que tem ali, né? Então, essa geração de perguntas e respostas ficou muito mais fluida. A própria geração, correção e melhoria de texto, né? Gerar conteúdo com melhor qualidade, corrigir conteúdo gerado, melhorar o texto, né? Que você fez. Então, toda a parte de geração e evolução de textos, né, de conteúdos em forma de texto, ela ficou muito mais, com uma qualidade muito melhor com o LLM. E quando a gente vai, por exemplo, para chatbots, assistentes virtuais, as conversas elas ficaram muito mais naturais, muito mais relevantes e úteis para os usuários. Ah, Max, então é só você pegar o chatbot, conectar no GPT e tudo vai funcionar. Calma, não é bem assim, né? Tem um processo para que você use a generativa para contextos específicos, né? Se você tiver lidando com chatbot generalista, né, uma Siri da vida, né, provavelmente uma IA generativa pura com o modelo base, né, de treinamento que ela tem já atenda. Mas quando a gente está falando de modelos específicos, aí tem outras técnicas, eu vou falar um pouquinho sobre essas técnicas logo mais, né? E além desses, a própria geração de código, a gente vem falando ali na bancada E for Devs, né, o quanto a IA generativa, utilizando o modelo de LLM e processamento de linguagem natural, permite hoje a automatização e o desenvolvimento de código, né? A assistência na codificação ali, ela está muito eficiente, né? Muito interessante. E a própria personalização de conteúdo, a gente já tinha isso com IA, só que agora o conteúdo ele é muito mais fluido, adaptativo, né? E realmente em outro nível.